Olá, seja bem-vindo à nova série de vídeos do YouTube que toda terça às 20 horas tem um novo vídeo sobre um tema variado em torno da ansiedade. O tema dessa nova série, que vão ser 2 episódios, é sobre ansiedade social. Você vai aprender se você tem ansiedade social ou não, ou pelo menos ter uma pista, né? Você vai entender como que nós psicólogos fazemos o diagnóstico diferenciado de acordo com o protocolo de diagnóstico, que é um protocolo mundial, e vai aprender também o que acontece no nível psicológico e cognitivo que determina uma dinâmica do transtorno quando a gente está no contexto social. Então aproveite a série, deixe as suas perguntas aqui e depois compartilhe o vídeo se você gostou. Bom episódio. A ansiedade social, né, o medo, né, acentuado sobre uma ou mais situações sociais que o indivíduo é exposto à avaliação de outras pessoas. Essa é a grande coisa que está por trás da ansiedade social. Então, quando a gente fala em alguns tipos de ansiedade social, a gente está falando de medo da avaliação de outras pessoas, medo de ser julgado e mal avaliado, né? É claro que existem outros tipos de ansiedade social, como aparentemente parece ser uma ansiedade social, mas é mais uma fobia específica, como, por exemplo, medo de estar com muita gente. Então, às vezes as pessoas confundem a agorafobia, né, que é o medo de estar junto com outras pessoas, uma multidão, e aí tem variações dentro disso. Tem medo de estar se expondo, de ser avaliado por essas pessoas, mas também tem o medo de sufocamento, de confinamento, às vezes estar num show, num lugar muito cheio. Então, essa questão não é por ser um show, é por ter muita gente. Mas, no geral, o medo social, ou a fobia social, a ansiedade social está relacionada ao medo de ser julgado pelos outros. Só que a técnica ela vai funcionar para situações como a que a Liz falou. Eu tenho medo de ir no banheiro. Então, no banheiro, mesmo que você esteja sozinho em casa, não é necessariamente uma situação social. Mas a técnica da dessensibilização gradual vai te ensinar a se aproximar daquela situação de medo ou fóbica ou restritiva e quebrar a sensibilidade, flexibilizar a sensibilidade e você desenvolver a resiliência para ir suportando e esse esquema você fazer um contracondicionamento, como a gente diz. Dos exemplos da ansiedade social, né, as pessoas têm dificuldade em manter uma conversa, em encontrar com pessoas que não sejam familiares, em ser observado comendo ou bebendo ou falando, por exemplo. Tem medo ou ansiedade acentuados em situações de desempenho diante dos outros, como falar em público, proferir uma palestra, né? Em crianças, a gente já identifica a ansiedade que acaba ocorrendo em contextos que envolvem os pares, né? Não apenas na interação com os adultos, que a criança mais tímida vai se retrair um pouco mais, mas quando ela, com as outras crianças, ela também se sente com medo ou ansiosa. Em segundo lugar, o indivíduo ele teme agir de forma a demonstrar a sua ansiedade, né? Sintomas da ansiedade, que vão ser avaliados pelos outros. Então, o ansioso é mestre nisso, né? Em disfarçar a própria ansiedade, porque ele tem muita vergonha de parecer que está ansioso. Então, eu tenho muito paciente que tem ansiedade social só quando vai falar em público. Por quê? Porque ele sua, ele começa a suar ou a voz embarga. Quando eu tinha ansiedade social, a minha voz ficava fina, parecia, sabe, adolescente, menino, quando está mudando de voz, ela ficava meio, a voz do Sérgio Moro lá, meio de pato, assim, dava uma afinada, né? Depois voltava. Tremia, era evidente que eu estava nervosa, e eu achava que eu só estava nervosa, e não é só isso, né? É uma situação em que eu me sentia mais ansiosa por estar parecendo que eu estava ansiosa, porque eu estava tentando controlar a situação, dominando o conteúdo, né? Que é uma forma que o ansioso faz, nessa situação específica de falar em público. Eu tentava controlar a situação, dominando o conteúdo, mas, na verdade, parecia que eu estava ansiosa, porque a minha voz embargava e aí eu ficava mais ansiosa ainda. Então, medo de ser humilhado, medo de ser constrangido, medo de provocar rejeição, né? O olhar rejeitador do outro, desaprovador, né?
medo de ofender alguém. Então, vocês sabem que o ansioso ele fica maquinando a Terceira Guerra Mundial na cabeça, né? Uma outra situação social que provoca medo e ansiedade, né? A gente pode chorar nessa situação, né? Então, a pessoa ela fica tão alterada que não só embarga a voz ou sua, mas ela pode ter um ataque de choro, porque ela está descompensada, ela está desgovernada ali, né? Então, a criança manifesta muito isso, né? A criança em público, quando ela começa a ficar muito ansiosa, ela chora, né? De medo, quer ir para casa, ou às vezes de raiva. Ela se agarra na mãe, né? Se encolhe. Então, são também manifestações da ansiedade, que às vezes a gente não associa. Situações sociais também caracterizam a ansiedade social quando a gente evita ou foge das situações sociais, né? A gente cancela compromissos. Tinha lá um negócio para ir, mas eu, por exemplo, eu comecei a fazer natação. Você vê como a gente, né, ainda lida com as coisas, né? Eu comecei a fazer natação e eu fui na primeira aula e tipo, eu entrei na piscina e todo mundo que estava do meu lado, assim, que era uma raia com gente, daí falhava uma, outra com gente, né, para manter um certo distanciamento. Todo mundo, o professor, assim, todo mundo já era avançado na natação, e eu já tinha feito umas aulas de natação lá atrás, e aí eu me peguei com vergonha, porque eu não sabia nadar direito, eu engoli água, deu uns minutos assim, eu falei, quer saber? Né? Isso aqui é minha ansiedade, eu não preciso provar nada para ninguém, eu vou parar no meio da piscina assim. Se eu não me ligo, não me contenho, não me acolho, a minha ansiedade me domina. Na outra semana eu já não queria ir. Ai, será que eu vou na aula? E daí me forcei a ir, porque automaticamente a minha mente puxa o freio de mão das situações que geram esse tipo de avaliação, de comparação com o outro. E, claro, eu fui na natação, mas eu fui consciente de que minha ansiedade estava falando que eu ia chegar lá de novo, né? E ia enfrentar aquela situação de comparação com os outros. Uma outra característica que marca a ansiedade social é o medo ser desproporcional à ameaça real, que, aliás, isso é da ansiedade generalizada, né? Então, o ansioso ele não consegue perceber a situação, a ameaça real da situação, né? O risco real, ele sempre enxerga uma coisa aumentada. Então, quando a situação social e o contexto sociocultural representam uma ameaça menor do que, né, do que a que o ansioso está percebendo, também é considerada ansiedade social. A gente também pode considerar a ansiedade social quando o medo, a ansiedade, a esquiva é persistente, ou seja, dura durante os anos. Então, a gente percebe que a questão social não é só a dificuldade de sair de casa, são as evitações que a gente faz nos contextos sociais, porque a gente está sendo colocado à prova e avaliado. Quando a ansiedade, o medo não são efeitos fisiológicos de uma substância, óbvio, né? Então, ou de alguma condição médica. Quando essa ansiedade não são também, e esses sintomas não são explicados por outro transtorno mental, né? Como o próprio pânico, o transtorno dismórfico corporal, que a gente vai falar, né? Eu tenho um pacientezinho que tem transtorno dismórfico corporal, para quem não sabe, é para quem não se aceita, né? Ou no gênero, ou na própria aparência, ou por estar acima do peso, né? Nunca está satisfeito com o próprio corpo. Então, o transtorno dismórfico corporal também leva a uma ansiedade social muito alta. E o transtorno do espectro autista também, né? Gera características de ansiedade social muito parecidas. Então, excluindo essas situações, né? Que também tem esses sintomas, a ansiedade social aparece como um transtorno da ansiedade. A característica essencial, né, do transtorno da ansiedade é o medo e a ansiedade acentuados, né, que chegam a fazer uma crise, tá? Então, é importante a gente diferenciar, assim, eu não saio porque eu tenho pânico ou eu tenho pânico porque eu saio. São coisas diferentes, né? Então, muita gente desencadeia a crise de pânico no contexto social, mas porque está sendo avaliado. E tem gente que não sai por medo de ter uma crise de pânico, mas depois que trata o pânico, a condição, a situação social ali não tem a menor relevância. Então, é importante diferenciar essas duas coisas, né? Tenho os critérios aqui do DSM, não sei se vocês sabem o que é o DSM, é o
Manual, né, Mundial de Diagnóstico de Doenças, né, psicopatologias. Então, tem alguns pontos aqui que eu quero falar rapidamente, né? Em primeiro lugar, quando exposto a essas situações sociais, o indivíduo tem medo de ser avaliado negativamente. Ele tem a preocupação de que será julgado como ansioso, débil, maluco, estúpido, enfadonho, amedrontado, sujo ou desagradável. Então, a pessoa fica maquinando isso na cabeça dela. Ele teme agir ou aparecer de certa forma, ou demonstrar sintomas de ansiedade, como ficar, né, vermelho, ruborizar, tremer, transpirar, tropeçar nas palavras, que vão ser avaliados negativamente pelos demais. Alguns têm medo de ofender os outros ou de ser rejeitado como consequência do que falou. O medo de ofender os outros, por exemplo, por meio de um olhar ou demonstrando sintomas de ansiedade, pode ser o medo predominante em pessoas de cultura com forte orientação coletivista, que é, acho que as culturas latinas, né, são mais voltadas para coletivos, europeus são mais individualizados, né? Um indivíduo com medo de tremer as mãos pode evitar beber, comer, escrever ou falar em público. O indivíduo com medo de transpirar pode evitar apertar mãos ou comer alimentos picantes. Então, ele vai achando os esquemas de evitação dele para fugir, para não se expor. Uma pessoa com medo de ruborizar pode evitar o desempenho em público, pode evitar luzes, né? Pode evitar discutir tópicos íntimos, porque ela vai ruborizar. Então, tudo isso, claro, pode ser tudo junto, mas pode ser um sintoma separado. É isso que vai dar o tom do nível da ansiedade social. Por exemplo, tem gente que tem medo de urinar em banheiro público quando outras pessoas não estão juntas, né? Que se chama síndrome da bexiga tímida, né? Então, são coisas que a gente nunca ouviu falar, ou então coisas que a gente faz que a gente não percebe que é da nossa ansiedade social, né? Por isso que eu quis falar. As situações sociais, no geral, nas fobias sociais, provocam muito medo, tá? Esse é o critério, não é só ficar um pouco nervoso, certo nervosismo, mas é gerar muito medo e isso te travar. Então, um ansioso que fica ansioso, né, um indivíduo que fica ansioso ocasionalmente em situações sociais, ele não é diagnosticado com transtorno de ansiedade social, tá? Agora, o tipo de medo e de ansiedade podem variar e podem envolver só uma ansiedade antecipatória ou uma crise de pânico nas diferentes ocasiões. Então, o que eu quero que vocês avaliem, para ter um panorama de cada um de vocês, é o que é que disso que eu falei vocês têm com frequência e um medo acentuado que te restringe a fazer as coisas, ou seja, que te leva ao comportamento de esquiva, né? Por mais que seja só por exemplo, tem uma fobia que a pessoa tem vergonha de assinar o próprio nome na frente dos outros. É uma fobia bem mais comum do que a gente imagina. Eu já atendi vários casos, uns 5, 6 casos até hoje. E, claro, a pessoa é ansiosa também, ela tem transtorno de ansiedade generalizada, mas ela fala super bem em público, não tem medo de se expor, de ir a eventos, não tem também a agorafobia, que é medo de estar com muita gente, ela não se sente constrangida, mas ela tem medo de assinar o nome. Então, é um sintoma, né? Uma característica de uma fobia específica que está relacionada com a fobia social e ela tem transtorno da ansiedade generalizada. Então, pensem aí se alguma dessas coisas aí encaixa em vocês. Vamos falar um pouquinho de características associadas que vão apoiar o diagnóstico da fobia, da ansiedade social e das fobias, né? Então, os indivíduos com transtorno de ansiedade social, eles podem ser excessivamente assertivos. Sabe aquela pessoa que sabe tudo, que acerta tudo? Vocês devem conhecer alguém, ou talvez até ser assim. Eu tinha um nervosismo que me dava que se eu não soubesse as respostas. E a gente se torna muito chato com isso, sabe? A gente não consegue dar de ombro e falar, não sei, né? Vou procurar. Aquilo é insuportável. Então, tem os indivíduos inadequadamente assertivos, ou muito submissos, né? Ou com muita frequência, muito controladores da conversa. Vai vendo aí onde que você se encaixa. Você se
retrai mais e é muito submisso, ou você controla a conversa. A postura corporal pode ser excessivamente rígida, né, que a pessoa olha por cima, então a linguagem corporal vai influenciar nisso, porque a pessoa não consegue fazer o contato visual com os outros, né, não consegue falar com uma voz suave, ela está sempre alterada, falando muito rápido, né? Então, a linguagem corporal, o tom de voz, a postura vão denunciar aí esse nervosismo. Um outro parâmetro muito importante, que você pode entrar numa sala cheia de gente, se você observar as pessoas, se você se permitir observar, porque geralmente a gente não observa as pessoas, a gente se preocupa se está sendo observado, é ou não é? E não precisa ser fobia social para fazer isso, basta ter uma tagzinha básica aí que a gente já faz isso. Então, entra num lugar. Agora é impossível fazer porque a gente não está entrando em lugares de confinamento, né? E com muita gente. Mas o critério que a gente vai olhar para ver a diferença de quem está relaxado e quem não está é a respiração. Então, essa pessoa vai estar com o peito alto, né? Respiração alta, ela vai estar mexendo com alguma coisa, ela não consegue fazer o contato visual, ela põe a mão no bolso, tira a mão do bolso, ela está inquieta e a respiração está alta, né? Então você pode perceber as pessoas pelo estado de ansiedade ou não em público, pela respiração dela. Os ansiosos sociais podem ser mais tímidos, mais retraídos, né? Ou mais extrovertidos, mas exageradamente extrovertidos, porque é uma defesa, né? Extroversão às vezes é uma defesa, querer ser engraçado, querer ser o centro das conversas. Então, o ansioso às vezes ele não necessariamente ele é retraído, mas na maioria das vezes ele é menos aberto, porque ele não quer revelar muito a seu respeito, porque senão vão perceber que eu sou ansioso. E o ansioso não pode revelar as próprias fragilidades. Então, ele não está à vontade, né? Ele está com uma máscara. Geralmente, eles procuram emprego em atividades que não exigem contato social, embora não seja, às vezes, o caso para indivíduos com transtorno de ansiedade social, somente o desempenho, né? Eles podem demorar para sair da casa dos pais, né? Vão sair mais tarde. Os homens ansiosos sociais vão retardar o casamento e a paternidade, né? Enquanto as mulheres que gostariam de trabalhar fora podem viver uma vida inteira como donas de casa, porque isso é insegurança, então tem a ver também com as esquivas que a ansiedade social vai trazendo, né? A automedicação é uma coisa comum com o ansioso social e com o fóbico. Engraçado isso, que isso é, inclusive, uma informação do oficial, né, do Conselho de Psicologia, né? Exacerbação de sintomas físicos, de doenças físicas, né? Como, por exemplo, os sintomas de uma crise de pânico, tremor aumentado, taquicardia, a náusea em público. Então, isso vai caracterizar a ansiedade social. Se isso se torna descontrolável no momento que você se expõe. Então, vamos pegar a situação de sair de casa, né? Para quem tem pânico e para quem tem a fobia social, a ansiedade social. Então, pode ser que isso se difunda muito, fique muito difuso, muito mesclado, né? Mas é por isso que eu falo, você tem que saber avaliar se você não está saindo de casa porque tem medo de ter uma crise de pânico, ou se você não sai de casa e por isso tem uma crise de pânico, e que é uma consequência de ter saído de casa. Então, isso é importante, né? Muito bem, o primeiro episódio deu um panorama geral aí do que pode vir a ser ansiedade social e os tipos de fobias envolvidos nesse tipo de ansiedade. Agora, no próximo episódio, você vai aprender direitinho quais são os tipos de ansiedade social. Tem muita gente que confunde a ansiedade social ou a fobia social com timidez, com ser introvertido. Será que essas coisas são parecidas, são as mesmas coisas? Você vai entender tudo isso no próximo episódio. Vai entender também os tipos variados de ansiedade social, os tipos de fobia social. Vai entender também como que a dismorfia corporal é um tipo de ansiedade social. Então tem várias coisas aí que às vezes a gente usa uns termos meio técnicos assim, que ninguém entende nada, e eu tento traduzir sempre para uma linguagem mais fácil de entender. Então, na próxima terça, às 20 horas, aqui no YouTube, o segundo e último episódio da série Ansiedade Social.